herpes zoster e a relação com a falta de merecimento e a falta de dignidade. Para a gente entender isso, vamos começar entendendo o herpes zoster. Então, o herpes zoster é o vírus da varicela, que é o vírus da catapora. E uma vez que a gente entra em contato com esse vírus, ele tem uma tendência, depois que a catapora melhora, de ficar inerte, né? Quando a gente fala inerte, ele fica como num estado de dormência, né? Como ele estivesse dormindo e ele fica ali inativo. E onde que ele fica? Normalmente nos gânglios sensoriais. E dos gânglios sensoriais surgem os nervos sensoriais, que é do sistema nervoso. E esse vírus, ele se manifesta quando o sistema imunológico fica mais fraco. Então, essa é uma região nos gânglios que o sistema imunológico não consegue atuar tão bem, né, de uma maneira tão ativa. Então, ali é um local que eles ficam mais protegidos e eles não vão ser destruídos. Quando o sistema imunológico ele diminui, ele cai por algum motivo, ele é reduzido ou enfraquece, esse vírus ele pode se manifestar e aí ele vai andar no trajeto do nervo sensorial até chegar na pele. Então a herpes zoster, ela vem através desse trajeto do nervo sensorial e ele causa muita dor. É um vírus que, por andar nesse local até chegar na pele, vai trazer muita dor, porque é uma região do nervo sensorial, então traz muita sensibilidade, muita dor, e é bem incômodo, e aparecem as vesículas na pele. Então, e qual é a relação com a falta de merecimento e a falta de dignidade? A falta de merecimento e de dignidade são emoções, sentimentos que estão armazenados como memórias e que causam na gente, quando a gente tem uma sensação que nunca é suficiente. É a sensação de que sempre precisa ser feito mais. Eu nunca estou igual, eu nunca consigo me igualar a alguma coisa, porque eu tenho a falta desse merecimento, a falta dessa dignidade. Então eu nunca consigo sentir que eu estou igual, que eu me igualei. Isso traz uma sensação grande de ameaça. A gente vai se sentir sempre ameaçados, né? Eu estou me sentindo ameaçado, por quê? Porque algo que eu faço nunca tá bom. As relações, eu estou tentando me relacionar, eu estou tentando fazer algo e aquilo parece que nunca é o suficiente. E isso é uma característica quando a gente tem no nosso inconsciente esse tipo de sentimento. Então a gente tem muitas memórias e a maioria delas ficam inconscientes. Então a gente pode ter armazenado no nosso inconsciente esse tipo de memória e não saber. Então no dia a dia a gente não percebe que a gente tem a falta de merecimento, a falta de dignidade, mas ela está lá atuante no nosso inconsciente e isso traz para a gente como consequência comportamental essa sensação de que não é suficiente, que não tá bom, que eu sempre preciso fazer mais, que eu não vou me igualar, que eu não sou igual a alguém, que é difícil eu me igualar a alguém. Então é sempre uma sensação que eu tô sempre inferior, que eu tô sempre tentando buscar e parece que eu não consigo. Isso é a manifestação da falta de merecimento e dignidade. E esse é um tipo de sensação que vai trazer ameaça. Então essa ameaça, ela faz o que no sistema? Então quando a gente está se sentindo ameaçado, o sistema entra em reação de proteção. Então a gente entra na luta ou fuga. E quando isso acontece, o sangue vai nutrir menos os braços e as pernas, a capacidade de discernimento é reduzida e o sistema imunológico ele vai ser diminuído. Por quê? Porque ele gasta muita energia. E nesse momento pode acontecer então de aparecer do vírus da herpes zoster se manifestar. Não quer dizer que ele vai se manifestar se abaixar o sistema imunológico? Não, mas ele pode se manifestar. Então isso é uma das consequências que pode gerar a manifestação do vírus do herpes zoster. Somado a isso, a gente tem a questão da pele. Então o vírus ele se manifesta na pele, ele passa pelo sistema nervoso até chegar na pele, ele vai aparecer na pele. E a gente tem uma relação de cada órgão com o tecido embrionário que ele surgiu. E isso tem uma característica emocional. E a pele, como o sistema nervoso, eles surgem da ectoderma. E a ectoderma é o último folheto germinativo. E a característica da ectoderma, ela tá ligada ao córtex cerebral. Então a gente tem aqui conflitos mais elaborados, são questões mais elaboradas, porque a gente já está falando de córtex cerebral, que é o que pensa, que é o cérebro inteligente. E a pele está muito ligada a relacionamento,
porque a pele ela individualiza a gente e as relações acontecem através desse contato pela pele. Então, quando a gente começa, né, vai ter uma relação, vai se relacionar com alguém, independente do tipo de relação, a gente tem muito essa questão do toque, da pele. Então, a pele está muito atrelada a questões de relacionamento. E o sistema nervoso a questões de transmissão de informação. E o vírus vai agir exatamente passando pelo sistema nervoso, porque ele fica incubado no gânglio sensorial, então ele passa pelo nervo sensorial e vai até a pele. Então, quando a gente tem a falta de merecimento e a falta de dignidade, ela vai trazer para a gente, naturalmente, problemas relacionais, porque a gente vai ter dificuldade de se relacionar com as pessoas. Primeiro porque a gente não consegue se sentir o quê? Merecedor daquela relação, dignos daquela relação. A gente não consegue se sentir que a gente é igual. Então tem sempre um sentimento de inferioridade. E isso afeta os relacionamentos. Então, a falta de merecimento e dignidade, elas têm uma contribuição maior até para desenvolver, para fazer com que o vírus da herpes zoster se desenvolva e apareça, pelas questões emocionais e onde esse vírus se manifesta. Então, ele está incubado, eu enfraqueço porque eu estou me sentindo ameaçado, então o meu sistema imunológico já fica mais fraco, e aí eu tenho as questões de relacionamento e de transmissão, de conduzir a informação. E aí eu vou ter dificuldade porque é exatamente o que me falta, o que eu tenho dificuldade de fazer, o que eu nunca sinto que é suficiente. Então, dentro do processo psicossomático, falta de merecimento e a falta de dignidade, elas podem trazer, de fato, uma maior propensão a manifestar o vírus da herpes zoster. Outra questão que é importante é que falta de merecimento e falta de dignidade, elas estão muito ligadas à nossa primeira infância, aos traumas que a gente adquire na nossa criança. Então, nossa criança interior, a nossa criança machucada, nesse processo da primeira infância até os 6 anos, podem acontecer muitas questões, que são as questões entre a relação dos pais, às vezes brigas, às vezes situações de vida que está se passando com dificuldades, dentre outros processos, porque podem acontecer muitas coisas ali, o que é falado, o que é dito, a forma como é falada, e isso tudo pode ser armazenado como trauma. E esse trauma pode vir e desencadear uma falta de merecimento, de dignidade. Então essas questões do dia a dia, dessa primeira infância, ela pode trazer muito essa falta de merecimento, de dignidade da criança. A criança se sente indigna, se sente não merecedora de estar ali, né, por conta das questões que estão acontecendo, e isso pode ser armazenado como um trauma e ser carregado isso de forma inconsciente na nossa fase adulta, a gente manifestar várias questões sem perceber que está ligado com questões como essa. Uma outra forma de adquirir esses traumas, essas memórias, também são do que a gente pode herdar dos nossos pais, né, dos nossos antepassados, porque eles passaram por situações assim, questões de falta de merecimento, de dignidade, podem ter tido isso também na infância deles, e isso vai sendo passado. Por que essas memórias passam? Porque são as memórias genéticas e epigenéticas que a gente recebe por adaptação biológica. Então é importante a gente entender que muitas memórias que a gente carrega, elas vêm dos nossos antepassados. E a gente pode nem ter vivenciado essas memórias, mas a gente carrega elas e a gente manifesta elas. Então aqui eu estou trazendo uma abordagem psicossomática e uma compreensão sobre as questões que podem desencadear, gerar falta de merecimento e dignidade, e por que isso está relacionado com a herpes zoster, né? Por que pode facilitar com a herpes zoster. E a falta de merecimento e de dignidade também pode trazer consequências que não é só a herpes zoster, mas se você percebe que você fica facilmente resfriado, né, resfriada, com gripe ou com doenças virais, isso pode ser um indicativo também de você carregar aí no seu inconsciente falta de merecimento e de dignidade. E como tratar? Bom, a gente tem várias formas de tratar, mas as terapias integrativas com as quais eu trabalho, a acupuntura, o Theta Healing, a constelação familiar e a nova medicina germânica, elas atuam muito bem no inconsciente e ajudam a desbloquear bastante esses tipos de memórias, essas
crenças que estão ali, que são chamadas de crenças limitantes, que são as emoções ruins associadas às memórias. Então, com essas técnicas, a gente consegue ter um bom alcance e tratar bem, né, ajudar bastante a melhorar esse tipo de crença e fortalecer aí o sistema imunológico. A gente sai daquela sensação de ameaça e também melhorar as nossas relações, os relacionamentos em vários aspectos, tá bom? Então é isso, pessoal, até mais.